Olá, assimilados! Sejam bem-vindos, infectados o nome, né? Mas estamos aqui para mais um vídeo para dar continuidade ao nosso detonando aí do jogo rápido de assimilação, tá bom? Se você não sabe, já tem aqui no canal um vídeo falando sobre como criar uma ficha de assimilação, que inclusive é um vídeo muito importante para esse vídeo de hoje, e também já temos um vídeo falando sobre os 10 pilares do cenário de assimilação como um todo, muito interessante também, vale a pena vocês não assistirem caso ainda não tenham visto. Hoje a gente vai ser bem específico para falar sobre sistema, né? Enquanto no vídeo passado nós falamos sobre o cenário de assimilação, falamos sobre lore, falamos sobre como a história funciona, hoje nós vamos falar sobre a parte mecânica, como que você rola teste, como que tudo isso acontece. É isso que a gente vai ver hoje com mais calma, tá bom? Tem bastante gente com dúvida, muita gente falou, é muito difícil e tal, mas na verdade vocês vão ver que ele não é difícil. Ele é muita coisa que a gente já viu em outros RPGs, só que ele tem uma roupagem nova, o que pode causar um certo estranhamento, mas difícil eu garanto para vocês que não é, tá bom? Já deixa um like, se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês estão achando de Assimilação RPG. Muito em breve nós teremos uma one shot aqui no canal, eu vou chamar a galera para jogar lá no meu Instagram, tá? @oblitai18, então importantíssimo que você me siga lá, né? Todas as redes sociais, @oblitai18. Se você tiver a possibilidade, clica em Seja Membro e junte-se ao clube de membros do canal. Por apenas R$ 3, você já ajuda muito a gente aqui, vocês não têm noção. Fica aí o meu muito obrigado a todos os membros do canal. Maravilha? Vamos ser bem curto aqui hoje, porque realmente tem bastante coisa pra gente falar de forma mecânica. Vamos lá. Primeiramente, eu queria começar falando para vocês sobre os testes que tem. Quais são, de fato, os dados que existem e é o que está gerando uma confusão na galera. Existem 3 tipos de sucesso, né, de rolagem de dado, melhor dizendo, dentro de assimilação RPG. E olha só como não é diferente de outros que você vê por aí. Nós temos aqui no canal campanha de Hogwarts RPG, que utiliza exatamente o mesmo raciocínio. Nós temos o Avatar Legends, que querendo ou não, utiliza um raciocínio muito parecido também. Enfim, até o Vampiro à Máscara, né, lembra um pouco ali as rolagens de dado. Basicamente, como que funciona esses sistemas que eu citei? Você tem um sucesso total, um sucesso parcial, que é um sucesso com complicações, e uma falha. Aqui na simulação é meio que a mesma coisa. Então você tem os dados de sucesso, você tem os dados de adaptação e os dados de pressão. O raciocínio é mais ou menos o mesmo, mas eles têm as suas particularidades, tá? Cada um deles pode fazer algumas coisas diferentes. Mas dentro da simulação, nós temos o sucesso representado pelo símbolo da joaninha, nós temos a adaptação, que é simbolizada por um cervo, no caso esses galhado, eu chamo, né? Um cervo, é um galho com veado. Ele é assimilado, né? Um cervo assimilado com uma árvore, um negócio assim. E nós temos a coruja, que representa o símbolo de pressão, tá bom? E aí, os dados que existem em assimilação RPG, eles variam entre o D6, o D10 e o D12. Sendo que o D12 é mais raro de ser utilizado, a gente vai comentar lá na frente. Como que funciona a rolagem de dados dentro da simulação RPG? Aqui, inclusive, ele traz um exemplo, né, muito bacana para demonstrar isso, que, cara, só ler essa parte em destaque aqui, vocês vão ver que não tem dúvida nenhuma. Primeira coisa, existe um conflito, tá? Existe uma situação em que o jogador precisa passar e narrativamente não dá para ele passar. O assimilador, que é o narrador, ele vai dizer, olha, para passar nesse teste aqui, cara, você vai ter que rolar alguma coisa. E aí o assimilador, que é o narrador, escolhe um instinto. Por isso que é muito importante o vídeo lá da criação de ficha. Lá eu expliquei exatamente, eu vou até ir para a ficha aqui para vocês verem. No vídeo da criação de ficha eu expliquei exatamente para vocês o que é, né, cada uma dessas coisas, para que cada uma dessas coisas aqui servem e tudo mais. Então eu não vou repetir nesse vídeo. Mas vamos supor, num exemplo, que o personagem, né, o infectado, ele quer observar algo que está longe. E aí, só com os olhos dele, o assimilador, que é o narrador, ele fala: olha, não tem como, você vai ter que fazer ali um teste de percepção. O assimilador, que é o narrador, ele sempre vai escolher algum pilar aqui dos instintos, tá bom? Sempre nos instintos, por isso que ele tem uma cor diferente, inclusive. Então, muito bem, ele fala assim: ó, você vai precisar fazer um teste de percepção. E aí, o infectado, que é o jogador, ele vai escolher uma prática ou conhecimento para usar junto, que é o que ele vai combar os dados. Ele fala, vamos ver, de percepção, eu não sei se eu tenho nenhum conhecimento que combina com isso.
e nenhuma prática também. Aí o jogador ele sempre tenta jogar aquele verde, né? Ah, mas eu tenho um ofício em ferramenta que não sei o que, posso né, um copo colocar assim para usar e tal. Aí o assimilador, que é o narrador, ele fala, não, tudo bem, vai, pode fazer. Aí o jogador, né, que é o infectado, ele vai começar a montar a pilha de dados dele, tá? Desde que o assimilador julgou que faz sentido ele usar nesse exemplo esdrúxulo aí que eu dei. Então ele vai começar a montar os dados dele. De instinto, ele vai utilizar uma pilha de D6, tá? Dados de 6 lados. Então vamos supor que ele tem 2 aqui de percepção, ou seja, ele vai pegar 2 D6, maravilha? E aí, aqui de, sei lá, de ferramenta, né, que eu tinha dito, ele vai pegar D10, galera, D10. Então, vamos supor que ele tem 2 ali também de ferramenta, ele vai pegar D10. Então, ele vai rolar 4 dados, 2D6 e 2D10, tá? A rolagem de dados vai ser essa daí. Então, ele soma instinto com no caso aqui, a prática, né, que ele tem. E aí, rola esse dado, eles vão interpretar os dados para ver o que ficou. Normalmente, dentro do sistema, o jogador ele precisa ter um sucesso. E ele sempre escolhe um dado para manter. Então, no exemplo que eu dei, ele vai rolar 4 dados, né? 2d6, 2d10, e dentro desses dados ele vai ter que escolher um para manter. Obviamente, o preferencial é sempre você escolher para manter um sucesso. No entanto, nem sempre os dados de sucesso puro vão aparecer. Até porque, se vocês darem uma olhada aqui na possibilidade de dados, são poucos os que têm um sucesso sozinho, tá? No caso aqui é D10 e D6, ó. No D6, apenas o 6 é uma joaninha sozinha. Então, o sucesso ele só vem no 6. E no D10, apenas o 6 também é uma joaninha sozinha, né? O 7 ainda vem 2 joaninhas, o que é melhor ainda. Mas os outros, vocês podem ver que esses resultados estão mesclados. E aí que entra o que eu disse, né, sobre a questão de sucesso, adaptação e pressão. E por isso que é importante a gente ver, entender, né, o que é cada uma dessas coisas. É isso que a gente vai fazer agora. O que é o sucesso em si? O sucesso é que ele consegue. De fato, ele quer fazer aquilo, ele consegue. Vamos supor que ele tirou mais um sucesso. Lembra, no meu exemplo, ele ia rolar 4 dados. Vamos supor que aqui no D6 ele tirou uma joaninha pura, mas aqui no D10 ele tirou o 7, né? Que é 2 joaninhas, são 2 sucessos. O que compensa ele manter? Obviamente compensa ele manter esse 7, que são 2 joaninhas, é um sucesso maior. Quando é um sucesso maior, significa que o jogador ele tem ali, ele consegue fazer algo a mais, né? Ele ganha um benefício nessa rolagem de dado por ele ter tido um sucesso tão alto, tá? É basicamente isso. O adaptação, o que significa? Que seria o sucesso parcial ou o sucesso com complicações. Ele fala o seguinte, que ele permite que você mude um pouco a sua ação, você adapte aquela ação que você escolheu para ter o resultado almejado por conta de alguma dificuldade ou de alguma coisa que aconteceu. Ele até fala, ele permite você fazer o que você quer, só que de uma maneira única, inclusive permitindo ativações do seu personagem, né, utilizando assimilações do equipamento. Então vamos supor que naquele exemplo que eu dei, de percepção do jogador, ele ainda tem aqui nos equipamentos um binóculo, tá? Ele tem um binóculo. Então, se ele pega aqui nessa rolagem de dados, vamos supor, ele tem, sei lá, uma joaninha de acesso, mas ele também tirou o dado aqui, o 8, que é a joaninha e o cervo, que é um sucesso e uma adaptação. E ele escolhe manter esse dado aqui, esse 8. Então ele conseguiu o que ele quer fazer e ainda numa adaptação ele consegue utilizar para ativar o equipamento, que é o binóculo. Assim conseguindo fazer ele ver a situação ali, né? O que facilita mais ainda o teste dele. Então você pode ver que nem sempre é um sucesso com uma complicação ou de fato um sucesso parcial, né? Pode ser algo diferente. Mas ela te permite utilizar outras coisas, né? Para ampliar ainda mais o seu sucesso. A adaptação também é um resultado bom. Você não precisa ficar decepcionado quando tirar uma adaptação. Maravilha? E depois nós temos ainda a pressão. A pressão, e aí, qual que é o problema da adaptação, tá? Só pra gente fechar. Vamos supor que você tirou só a adaptação aqui nos dados, né? Você precisava de um sucesso, pelo menos, você tirou só uma adaptação e uma pressão. E você não tem o binóculo, né, para transformar aquilo lá em um sucesso e tal. Aí vai ser algo mais negativo para você, tá bom? E aí tem o pressão. O pressão, de fato, ele é ruim, mas ele permite, né, não necessariamente também, não tem um dado que é um vilão. A pressão, sempre que o resultado tiver uma pressão e você escolher manter aquilo, significa que você vai poder
gastar pontos de assimilação. E aí a gente entra em outro conceito importante, né? Uma coisa vai levando a outra ali, inevitavelmente, tá? O que são essas coisas de assimilação e determinação, né? Eu expliquei aqui no vídeo da ficha mais ou menos que esses conceitos eles estão sempre em cabo de guerra. O que isso significa? O número vai ser sempre 10, mas eles vão variar. Se você tem 4 de determinação, você vai ter 6 de assimilação. Se você tiver 5 de determinação, você vai ter 5 de assimilação. E esses são pontos que você vai poder utilizar durante a campanha e que eles têm um impacto de fato no que acontece. Então ele fala aqui, isso vai variar inclusive no seu nível de determinação. E é um cabo de guerra porque se você gastou o ponto de determinação, ele fala inclusive que você fica ali suscetível, né? E a assimilação ela pode crescer, o que é perigoso para o seu personagem de certo modo, porque ele vai estar mais infectado. Entendeu? Então, vamos seguindo aqui. A determinação ele permite que você gaste esses pontos de determinação, a sua assimilação ela vai aumentar, mas você pode gastar o ponto de determinação para algumas coisas interessantes. Por exemplo, você pode gastar o seu ponto de determinação para ativar uma habilidade especial do seu personagem. Você pode utilizar um ponto de determinação para manter um dado a mais. Lembra aquele exemplo lá que eu falei que você rola 4 dados? Em regra, você escolhe apenas um para manter com você. Mas, utilizando um ponto de determinação, você pode escolher separar 2, que é o caso quase obrigatório de quando você tem um teste que precisa de 2 sucessos. É um teste difícil. Então, obrigatoriamente, seu personagem vai ter que dar um jeito de gastar um dado, segurar um dado a mais, né? Um desses jeitos é usando um ponto de determinação, tá bom? E depois, esse aqui é um uso que eu até grifei porque eu achei bem interessante, que você pode gastar um ponto de determinação para ignorar uma das penalidades de nível de saúde até o final da rodada. Isso é muito interessante, né? Uma estratégia importante para você se manter vivo ali naquele combate, tá bom? A assimilação, por outro lado, ela acontece quando você mantém um dado de pressão, como nós conversamos agora há pouco. E aí você pega esse dado e você pode gastar pontos de assimilação para conseguir passar no teste. Ou seja, se você não tiver ponto de assimilação, aí você vai ter que gastar de determinação, né? Não tem jeito. Mas ele fala o seguinte, que utilizando o ponto de assimilação, você consegue permitir que a infecção ela tome conta daquela cena em que você está e você utilize ali os seus poderes, né, de adaptação, seus poderes mutantes, digamos assim, para superar aquele teste. Então vocês podem ver que, de um modo geral, dificilmente você não vai conseguir o que você quer. A grande questão daqui da simulação RPG é como você vai conseguir aquilo, entendeu? E é aí que tá. E ele ainda dá a opção de você de agir por instinto, que é algo interessante. Vamos supor que quando você vai fazer ali um teste, né, você quer de fato deixar que o parasita tome conta do seu personagem, ou seja, que a assimilação ela haja por você. Isso é um agir por instinto. Ao invés de você ali no teste, né, escolher um conhecimento ou uma prática para fazer rolagem de dados, o mestre falou, olha, você vai precisar de instinto percepção. Você fala assim, eu vou agir por instinto então. A sua base vira a sua própria percepção e você deixa a assimilação tomar conta e fazer a parada para você. Essa é uma das situações em que você vai utilizar o D12 para fazer a parada. E aí você tem um leque, né, de resultados maior, ampliando as possibilidades de resultados que você vai ter naquele teste. Tá bom? Então é isso que ele fala por aqui, e isso é muito legal. Ele deixa você ter uma série de sucessos adicionais, porque o número de resultados ele pode ser maior, mas também, né, você tem que tomar cuidado, porque a chance de você receber várias pressões também é grande, tá? Também é grande. Então, tem que ficar muito ligado nisso. Basicamente, como eu disse, a chance de você, nem todos esses resultados aqui, entre adaptação e pressão, é ruim, mas eles vão gerar impactos ali na sua ficha que você tem que ficar de fato preocupado, tá? Aqui essa tabelinha ela é perfeita para você que não tem os dados de Joaninha e tal, para você fazer essa comparação. Você vai rolar o D6 e o D10 e aí você vai comparar na tabelinha aqui, né, o que ela significa. Você vai fazer essa tradução rápida, mas depois de um tempo, né, só batendo o olho ali, você já consegue saber o que cada coisa faz. E aí, para concluir, eu queria falar mais duas coisas com vocês. Ressaltar, né, as outras formas de você manter dados adicionais. Eu já expliquei para vocês que, em regra, você mantém um dado da sua rolagem de dados ali por teste, certo? Mas existem alguns modos de você segurar mais dados e isso vai permitir, né, você fazer ações mais complexas. Maravilha?
Quais são essas formas? A primeira delas é utilizando ali, eu não vou até pular aqui, é utilizando pontos de determinação que nós já falamos, né? Você tem aquela situação em que você, eu quero gastar um ponto de determinação, né? Nós acabamos de falar ali. E aí, com isso, você consegue manter um dado adicional. Só que sempre que você gasta um ponto de determinação, né? Você fica ali suscetível, como a gente disse, onde tá? Tá para baixo, né? Aqui, ó, ponto de determinação, né? Você acaba ficando suscetível e a sua assimilação, ela pode aumentar. Mas é um jeito de você ganhar ali manter um dado a mais. O outro deles é utilizando o agir por instinto, que nós já conversamos também, que você gasta pontos de assimilação. Você deixa a infecção fazer aquela ação por você. E depois, a outra dela que a gente não falou, a terceira, é utilizando pontos de origem, tá? O que são origens? Lá no vídeo da criação de ficha eu expliquei mais para vocês. Mas basicamente, tá seguindo aqui... Vixe, ele tá... Eu vou ter que dar um zoom aqui. Basicamente, essa questão aqui da geração, do evento marcante e da posição social. Dependendo do seu nível de origem, que incluem esses 3 tópicos, eles ressaltam os pontos que você tem. Então, vamos supor que, originalmente, você tem ali 3 pontos. Você pode gastar um desses pontos de origem por conflito, desde que faça sentido, né, na narrativa, para fazer a parada. Então vamos supor que na posição social, o que você faz agora? Você é justamente o guarda de vigia da comunidade. Então, para você fazer ali o teste de percepção, que nós já falamos no exemplo aqui, você fala, não, eu quero gastar um ponto de origem da minha posição, porque eu sou guarda de vigia, então, teoricamente, eu sou bom para perceber as coisas. E aí você gasta um ponto, na sua rolagem de dados você vai conseguir ficar com um dado adicional, tá? São esses os 3 modos. E aí, por fim, para a gente finalizar, eu queria ressaltar, né, tudo que a gente falou nesse vídeo, com esse exemplo de teste. Eu acho que ele funciona muito bem para a gente entender como que funciona ali a rolagem de teste que ele traz. Então ele fala o seguinte, tá? Que basicamente a assimiladora, que é a narradora, ela dá lá uma situação de fuga. Ó, você tá cercada, você precisa fugir. O que você faz? Aí a infectada, que é a jogadora, ela fala assim, eu quero sair dali, eu quero fugir, eu tenho um veículo, eu vou fugir com o meu veículo. Aí a narradora, né, que é a assimiladora, ela fala, nesse caso aí você vai ter que fazer para mim ali um teste rápido, né? Você vai ter que fazer uma reação. Lembra que o narrador sempre escolhe o instinto. Então ele escolheu aqui o instinto de reação. O que a jogadora vai fazer? Agora ela vai analisar o que ela tem de conhecimento e prática para ver qual que ela acha que combina mais para combar na parada, certo? Foi o que nós conversamos. Então ela fala assim, olha, eu tenho 2 pontos de reação, o que já significa que ela vai rolar 2d6, certo? E aí ela fala, eu tenho um ponto na aptidão de prática com veículos, porque ela vai fugir de moto. Então, beleza, faz sentido eu utilizar isso daqui? Aí o narrador vai avaliar. Não, faz sentido, pode ir. Então é 2d6 e 1d10, tá? Que ela vai rodar, são 3 dados. E aí ela vai utilizar também a origem de fuga apressada. Ela tem aqui uma origem, né? Que provavelmente vai ser o evento marcante dela, eu acredito. Porque geração é quando nasceu, posição social é a ocupação. Então é evento marcante, fuga apressada. Ela vai gastar um ponto de origem para manter um dado a mais. Maravilha? Então, e aí o assimilador, que é o narrador, ele tem que permitir essas hipóteses. Ele tem que falar, não, faz sentido. Ou aqui, não faz sentido, não vai rolar. Mas aqui, no caso, a narradora, né, a assimiladora, deixou. Falou, então vai. Você não vai utilizar nenhuma assimilação nesse teste? Não. Então ela poderia ainda gastar um ponto de assimilação para segurar mais um dado. Tá bom? Vamos lá. Então aí ela vai e rola os dados, né? Lembrando que ela vai rolar 2d6 e 1d10. E aí na rolagem de dados ela tirou, ó. Ela não tirou nada. Foi uma das faces em branco, não é resultado nenhum. No outro dado, ela tirou uma adaptação. E no terceiro dado, ela tirou uma pressão com um sucesso, o que é uma situação complicada. Ela precisa de um sucesso, pelo menos, e ela não tirou nenhum sucesso puro. Então ela vai ter que se virar ali. E ela falou o seguinte, ó, como eu tenho a característica piloto de fuga, eu quero considerar essa adaptação como mais um sucesso. Então só não vou manter a face em branco. Aí o que ela fez? Ela segurou pressão com sucesso e ela transformou a adaptação em um sucesso por conta ali da característica piloto com fuga, né? E isso é bem importante. As características... Nossa, a ficha deu um zoom aqui. As características elas estão aqui embaixo, tá? Junto com equipamentos, que permite que você ative eles. Lembra? A gente conversou como que você faz para ativar características e equipamentos. Então, ela fala isso. Ela fala que ela vai utilizar esse para transformar a adaptação num sucesso. Aí,
a narradora, né, a assimiladora, ela fala, então, você gasta um ponto de assimilação por conta da pressão. Sempre que você tem a pressão, né, lembra, a gente conversou, ela está envolvida com os seus pontos de assimilação que estão aqui. E aí ela fala, então você já marca aí que você gastou um ponto de assimilação por conta do pressão, e com esses 2 sucessos você consegue facilmente subir. Ela precisava de um sucesso, ela pegou 2, e aí no momento que acontece isso, a narração passa para o jogador, que é o infectado, e ele que diz como que a cena vai correr aí nessa parte envolvendo a sua ação, né, a sua pessoa, a sua cena. Maravilha? Isso é bem interessante, tá? Me falem aí se vocês entenderam, se ficou algum tipo de dúvida. Deixem um like, se inscrevam no canal. Percebam que a rolagem não é um grande monstro, né? Coisa bem simples, na verdade. Um abraço e tchau. Falou!